Olá, gente, um vídeo rápido aqui do domingo, chovendo agora aqui, né? Começando a esquentar, o inverno tá indo embora. Eu falava agora, no meu último vídeo em inglês, comentava um pouco sobre a reflexão dos pensamentos de David Icke, né, que tá de volta com o canal dele, que tinha sido deletado aí pelo YouTube. Então ele tá de volta e ele comentava que a cilada da reencarnação é muito maior do que nós imaginamos. Aquela história toda, quando nós morremos e tal. E somos convencidos a voltar. E ele não estava muito errado, estava refletindo um pouco sobre isso. A maioria dos contratos que nós assinamos no plano astral, seja na quarta dimensão, quinta, sexta ou algum dos níveis do umbral, nós assinamos sem ter consciência de que aquele contrato vai ter que ser cumprido numa realidade onde a sua consciência, a percepção da realidade que você vai ter, vai ser completamente diferente a da que você assinou o contrato. A gente não para perceber isso. Então, como que você pode se comprometer a cumprir algo numa realidade, numa dimensão em que a sua consciência vai estar alterada, com amnésia, para piorar a situação? Para vocês verem o tamanho da cilada, da roubada que nós nos colocamos. E em muitos desses contratos que nós assinamos, no nosso corpo astral, que está lá em cima, acabam causando efeitos colaterais de problemas, sofrimentos na nossa vida que nós não conseguimos desfazer de forma alguma. Porque foi concordado lá em cima. Então não tem magia que desfaça, não tem umbanda, não tem ritual, muitas vezes nem até meditação. Nada que possa desfazer aquele contrato, uma vez que você concordou lá em cima. Você se colocou numa situação de dificuldade. Então, assim, é uma coisa para se pensar 1000 vezes antes de se prometer as coisas. É uma questão de ter um raciocínio lógico. Como que você vai se comprometer a cumprir algo, a melhorar algo? Naquele nível de consciência, sendo que a sua consciência vai ser transferida para uma outra dimensão e vai estar alterada, você não vai conseguir cumprir. Porque você vai ter uma percepção distorcida da realidade. E aquele distorcimento da realidade vai te influenciar a cometer novos erros. E até piores, talvez, do que os anteriores. E daí a questão de você ficar preso no loop. Então, o David Icke está certo, está corretíssimo. A cilada é muito maior, a armadilha é muito maior do que nós imaginamos, talvez uma das piores, tá? Então, eu acho que isso tudo fica de lição. Tudo que você tenta consertar na sua vida, seja com magia, com meditação, com boas atitudes, ou da forma que você tentar harmonicamente e você não atinge o êxito daquilo, não consegue, é porque de repente está batendo contra um contratinho que você se comprometeu a fazer com seu próprio eu superior lá em cima. Então você não consegue limpar isso. É aí onde está a merda. Porque, de acordo com as últimas projeções que eu tive no plano astral, muitos guardiões que atuam no plano terrestre aqui não dão a maior mínima para a nossa vida terrena. Eles se importam com quem a gente é lá em cima, com a nossa consciência lá em cima, aqui embaixo. Eles não vão meter a mão na merda por qualquer pessoa, qualquer coisa não. Então, assim, isso é um exemplo claro de que a gente se põe em dificuldade lá em cima. E por isso que a gente está, antes de nascer, né? A gente se põe em dificuldade antes mesmo do nascimento. E por isso que quem paga o pato, quem se fode, quem se ferra, quem está aqui. A gente que é apenas uma cópia. Nós somos uma cópia do corpo astral. Isso aqui é só uma cópia. Então, é o corpo astral lá em cima que assina esses contratos. Tem que se pensar, então, 1 milhão de vezes antes de assinar, porque muitas vezes não tem a consciência que ao assinar está se colocando em sofrimento, em dor, maior do que ele imagina que possa ser suportável lá em cima. Aqui o nível é diferente. Então, isso tudo fica de lição de aprendizado. Recomendo a vocês, mesmo com toda essa dificuldade, interagirem com o eu superior para tentar limpar esses contratos assinados com o seu corpo astral que foram baseados na culpa. Não em quem você realmente é, mas no sentimento de culpa.
A maioria desses contratos são baseados em sentimento de culpa. Fiz merda, preciso sofrer para pagar. E aí como é que você vai limpar se você lá em cima mesmo assinou isso? E você é uma cópia, esse pedacinho aqui de corpo que está usando uma copinha só do que está lá em cima. Percebem o tamanho do problema? Então tem que se meditar nesse nível de consciência para se limpar isso, essa merda. E sair disso tudo. Também comentava sobre a questão do colisor, né, que foi alterado após 2010. O colisor de partículas em CERN, na Suíça, lá, alterou essa dimensão em alguns milésimos de segundos. Então, a dimensão que estamos vivendo agora não é a mesma que você nasceu. Mas muitas pessoas não perceberam ainda essa mudança. Apenas algumas delas. Então, isso tem a ver com as convergências das realidades paralelas. Atualmente, temos cerca de 28 realidades paralelas na Terra. Vão sobrar mais ou menos aí umas 7 até 2030, mais ou menos. E dessas 7, uma apenas vai ser beneficiada com harmonia, felicidade, aquela coisa toda. O resto vai pro pau. Sofrimento e dor, infelizmente. Então essa convergência de realidades está deixando a cabeça das pessoas um pouco piradas e loucas. É o chamado efeito Mandela. Muita gente fala que o Mandela morreu na prisão, muita gente fala que o Mandela não morreu na prisão. Até eu mesmo, né, no meu entendimento, na minha lembrança, eu me recordei que o Mandela para mim tinha morrido na prisão. Mas existem essas duas versões, que o Mandela não morreu na prisão. Isso pode ser efeito da convergência dessas realidades. Eu consigo me ver, por exemplo, realidades minhas em que não tem nada a ver comigo aqui no Canadá, nessa própria realidade. Como se fossem pedaços meus que estivessem vivendo numa outra realidade, fora da que eu estou agora. Isso tem a ver com essa convergência dessas realidades que estão se cruzando. É uma coisa muito complexa. Isso de se entender, tá? Mas, no final das contas, o recado que sempre é mandado é o mesmo. Esteja vibrando na luz e você vai estar experienciando a melhor realidade. Esteja vibrando na dualidade, no conflito, que você vai ver o que você está pedindo. Então, a escolha é sempre nossa. Grande abraço e a gente se vê aí na próxima.